Amichers, hoje é o nosso último podcast. Eu tô mentindo. Na verdade, não sou só eu. Todo mundo mente. E mente muito. Tanto que existe um dia consagrado à mentira, o 1º de abril. Mas por que será? Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitie Talks, o podcast da Clínica Amitie. E olha, isto não é mentira. Diversão, brincadeira, muita zoeira, tá tudo liberado no dia da mentira. Uma data que nos convida a soltar a imaginação e pregar algumas peças, seja em amigos, nos familiares ou até nos colegas de trabalho. Por trás dessa tradição encontra-se uma história que aconteceu 5 séculos atrás e que dura até os dias atuais. A história do Dia da Mentira começa na França do século XVI, período em que o rei Carlos IX tomou uma decisão que mudaria o calendário tal como ele era conhecido na época. É o seguinte: durante a Idade Média, o Ano Novo na França era celebrado em 1º de abril, conforme o calendário juliano. No entanto, em 1564, o rei decidiu adotar o moderno calendário gregoriano, mudando o Ano Novo para 1º de janeiro. Só que a população em geral não aceitou prontamente essa mudança, e a resistência ao novo calendário resultou num fenômeno no mínimo curioso. Aqueles que negavam o novo calendário passaram a ser chamados de Poisson d'avril, ou peixe de abril, em referência a um peixe jovem e facilmente capturável. Essas pessoas acabaram se tornando alvo de diversas brincadeiras e piadas, desde convites para eventos inexistentes até presentes e cartões comemorativos do Ano Novo. Assim, o 1º de abril ficou conhecido como o Dia da Mentira, uma celebração que se espalhou por todo o mundo ao longo dos séculos. No Brasil, o primeiro registro dessa comemoração aparece em 1828, quando o jornal mineiro chamado A Mentira trouxe, em sua primeira edição, a notícia falsa da morte de Dom Pedro I, em 1º de abril. Na verdade, Dom Pedro I faleceu muitos anos depois, em 24 de setembro de 1834, em Portugal. Fato é que todo mundo mente. O quanto exatamente varia de pessoa para pessoa e de acordo com cada situação. A neurociência explica que quando a gente mente, várias partes do nosso cérebro são estimuladas, formando um verdadeiro circuito cerebral. Primeiro, você precisa criar um fato. Isso acontece no lobo frontal. Ao mesmo tempo, seu cérebro tem a noção de perigo de criar uma inverdade. Isso graças à ativação do sistema límbico. E, por fim, a gente precisa recuperar memórias e criar imagens mentais. Assim, o lobo temporal entra em ação. Adicione a tudo isso a necessidade de monitoramento de erros e o controle dos nossos comportamentos e pronto! O nosso cérebro trabalha muito quando a gente mente. Estudos científicos apontam que as pessoas mentem em 25% do que falam e que nós ouvimos e contamos, claro, cerca de 200 mentiras por dia. Porém, esse número, apesar de intrigante, não deve ser considerado preocupante, uma vez que mistura mentiras fisiológicas e patológicas. Mas afinal, por que a gente mente tanto? A resposta dos especialistas é clara: para conviver melhor com os outros e com a gente mesmo. Segundo o sociólogo Erving Goffman, do ponto de vista evolutivo, desenvolver fórmulas para enganar o outro foi uma tática bem-sucedida para a nossa sobrevivência. Essas são as mentiras leves, ou as mentirinhas, que são até aceitas ou obrigatórias em algumas situações. A função dessas mentiras é atenuar ou exagerar a verdade. Até crianças mentem, mesmo antes de desenvolverem sua linguagem. O bebê descobre que consegue coisas a partir do choro, seja ele uma emoção verdadeira ou manha. Com 2 ou 3 anos de idade, as crianças já dispõem de um farto repertório de manipulações, fingimentos e mentiras. Mas que outras mentiras a gente conta?
Uma delas é a mentira protetiva, aquela que funciona essencialmente como um mecanismo de defesa para aqueles momentos em que você não quer que alguém fique bravo ou com raiva por algum erro que você cometeu. É quase que uma mentira sem querer. Como todo pai e toda mãe sabe. Sim, porque você se acha um espertalhão, mas eles sempre sabem. Nesse caso, se estabelece um protocolo familiar para a harmonia do lar. Nesse protocolo, os filhos mentem sobre o que fizeram e os pais mentem dizendo que acreditam nos filhos. Avançando para territórios mais complexos e deixando o terreno das mentirinhas funcionais, a gente tem as mentiras propositais ou conscientes. Por exemplo, a mentira autopromocional. Tipo assim, a gente tende a mentir sobre tudo aquilo que pode afetar a nossa classificação social. Isso faz parte da maneira de funcionar em grupo. E a gente vai bem assim, desde que o grupo não consiga confrontar o que a gente falou. E no mundo digital, as redes sociais só fizeram bombar esse nosso lado. Close, lacração, cancelamento são atitudes virtuais que nos obrigam a distorcer e promover tudo o que a gente quer que as pessoas pensem de nós. Daí, a gente acaba mentindo sobre filmes que não viu, sobre livros que não leu e lugares que a gente nunca visitou. Tudo isso só para ganhar likes e retweets. A maior ironia é que a gente também não se dá conta que, via de regra, os outros reagem às nossas mentiras como? Hein? Alguém responde? Sim, mentindo também, é óbvio. Mas tudo bem, não é uma crítica. Como a gente já falou, é só o nosso jeito de fazer parte do grupo. Outra mentira proposital é a mentira para gerar impacto. Essas são mentiras que salvam ou comprometem. A gente mente para salvar outra pessoa de conflitos, como naquela vez que você confirmou que a sua amiga dormiu na sua casa, ou para promover conflitos, como naquela vez que você confirmou que a sua amiga não dormiu na sua casa. A motivação vai variar de acordo com a pessoa que você quer afetar e com as suas mentiras. Outra forma é a mentira por conveniência social. Afinal, a honestidade pode ser cruel, né? Lembra daquele ditado que diz que sinceridade é virtude, mas franqueza é falta de educação? Então, às vezes, mentir é bom para você e também para outra pessoa. É como usar uma certa licença poética quando uma criança pergunta sobre questões maduras. E aí é razoável usar uma versão mais adequada da realidade. Opa, peraí, gente. Essa expressão é boa de guardar, hein? Versão mais adequada da realidade. Nós também mentimos todos os dias para perguntas protocolares do tipo: como foi seu dia? Ou como você está? Você nem está afim de saber a resposta, mas faz parte da boa educação perguntar. Geralmente, a resposta também é protocolar porque outra pessoa não está afim de falar sobre ela. Afinal, esse tipo de interesse falso também tem a função de preservar nossa imagem no grupo ou na família. Aliás, tem aquela piadinha que diz que chato de verdade é aquele que você pergunta como tem passado e ele conta. Uma mentira consciente mais séria é a mentira por destaque. Sabe aquelas pessoas que querem agradar sempre para obter favores especiais ou uma posição de destaque dentro do grupo? Os famosos bajuladores ou puxa-sacos? Esse tipo de pessoa é tido como aproveitador e oportunista, porque utiliza das mentiras e falsos sentimentos para conquistar os seus objetivos. Na empresa, o puxa-saco se concentra no chefe e não na equipe, prejudicando o clima organizacional. Esse tipo de colaborador pode gerar desmotivação, intrigas e até demissão de colegas. E, finalmente, nós temos as mentiras patológicas. Essas são mentiras usadas como ferramenta a serviço do mal. São as mentiras que manipulam e enganam outras pessoas para conseguir benefícios. Aliás, mentir compulsivamente é uma doença conhecida como mitomania. O mitômano, ou mentiroso crônico, faz isso até sem perceber. A mentira é algo tão compulsivo para esse indivíduo que interfere até mesmo na sua capacidade de julgar uma situação, seja nos relacionamentos pessoais ou na sua vida social. Enfim,
O mentiroso patológico é muito eficiente. Ele trabalha com afirmações conflitantes dentro da própria cabeça. Assim, ele consegue acreditar em uma afirmação e ignorar completamente a outra. Mas será que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira? E mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. De tanto fingir para manipular a percepção geral sobre elas mesmas, as pessoas acabam se tornando incapazes de separar o que é verdade do que é mentira. Lembra quando eu falei que o nosso cérebro tem muito trabalho para mentir? Então, como é normal o nosso cérebro buscar sempre o menor esforço, ele acaba enganando nossa percepção do mundo real. A gente acaba não vendo o que está ali, mas sim o que o nosso cérebro quer que a gente veja. Daí, a gente acaba acreditando nas mentiras que conta para melhorar a nossa imagem. E, para piorar, nós usamos o que os outros acham de nós para criar a nossa autoimagem. Mentir é abrir um universo paralelo. Depois que a mentira está contada, tem início um processo para administrar a realidade que a gente criou mentindo. E isso acaba sendo o principal motivo para o fracasso no ato de mentir, a incompetência administrativa da mentira. E quando uma mentira está conectada a muitas outras coisas, a gente tem de justificar essa mentira, mentindo um pouco mais, para que tudo pareça perfeitamente alinhado. Isso demanda muita inteligência, criatividade e destreza para criar uma mistura harmônica com doses exatas de mentira e de verdade para fazer com que os outros acreditem na gente. Afinal de contas, depois de todo esse trabalho, por que a gente mente? Porque funciona para nós, pelo menos temporariamente. Mas, com o tempo, contar a verdade é sempre o melhor caminho. E não é apenas no aspecto moral, mas também torna a nossa vida muito mais simples. Segundo Mark Twain, a vantagem de se dizer a verdade é que você não precisa lembrar do que disse. É isso aí, Amichers. Um beijo para cada um. E de verdade. Esse foi o Amichê Talks, o podcast da Clínica Amichê. Você pode ouvi-lo no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir ou se inscrever no Amichê Talks nas plataformas de podcast. Assim, você consegue receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo. O nosso podcast tem direção de Fernando Dourado e produção e edição de Mila Bessa. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixe de avaliar os nossos talks nas plataformas de podcast. No YouTube, você deve se inscrever e sempre dar aquele joinha. Isso é muito importante pra gente. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.